Agora abra a sua Bíblia para que a gente possa estudar um pouquinho a palavra de Deus e receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler apenas 5 versículos. Mas, queridos, amados irmãos, se você conseguir compreender a profundidade que a palavra de Deus traz nesses 5 versículos, você vai ser tremendamente impactado por aquilo que a palavra de Deus quer falar e revelar ao seu coração. Vamos ler, preste atenção, acompanhe comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos porque a nossa mente, Senhor Deus, é muito limitada para podermos, ó Deus, compreender a profundidade, ó Deus, da Tua palavra, para podermos compreender, ó Deus, essa revelação que o Senhor tem, ó Deus, para trazer a nós. Por isso oramos. Alumia, Senhor Deus, a nossa mente. Pai, quebranta o nosso coração para que possamos compreender, receber do Senhor aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo, meus irmãos, com uma questão que eu já tratei com vocês aqui em um dos nossos cultos, mas eu acho que vale a pena para a gente começar a conversar um pouco sobre o tema de hoje, que é a verdade de Deus ao mundo dos homens. A verdade de Deus ao mundo dos homens. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, conversando com os nossos parentes, nós não precisamos ir muito longe, não. Se você chegar agora num almoço de família e perguntar um a um se ele ou ela acredita em Deus, eu penso que a maioria das pessoas para quem você perguntar vai dizer que crê em Deus. Essa é uma realidade, essa é uma verdade que nós encontramos num país como o nosso. Um país que tem uma religiosidade bastante intensa. As pessoas são muito religiosas no Brasil. A religiosidade faz parte de quem nós somos, da nossa cultura. Se as pessoas não estão indo a uma igreja ou em outro tipo de religião, certamente já foram um dia. Porque faz parte de quem nós somos enquanto nação, enquanto brasileiros, sermos frequentadores, sermos participantes de algum tipo de religião. Portanto, a grande questão que fica para nós não é se nós cremos em Deus. Não é se as pessoas creem em Deus, porque a maioria das pessoas vão crer em Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, esse texto no Evangelho de João, aqui nesses primeiros versículos, aos quais João escolheu para poder trazer para nós esta verdade do coração de Deus, João está dizendo para nós algo tremendamente profundo e que só pode ser compreendido à luz das Sagradas Escrituras. Porque o grande problema, meus irmãos, não é a falta de fé, não é a falta de religião, mas é o fato de que, se estamos compreendendo de fato, de verdade, quem é o Deus a quem nós servimos. Meus irmãos, quando as pessoas dizem que creem em Deus, a pergunta que eu e você deveríamos fazer, talvez, a respeito de nós mesmos. Quando eu e você declaramos a nossa fé em Deus, talvez eu e você deveríamos perguntar para nós mesmos: quem é o Deus
a quem nós cremos, ou em quem nós cremos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque, meus irmãos, nós somos conhecidos pela sociedade como o povo da Bíblia. Se nós lemos ou não lemos a Bíblia, aí já é uma outra história, mas sempre que você vê um crente, você vê uma Bíblia debaixo do braço. Sempre que você vê uma família de crente indo para a igreja, você vê mais de uma Bíblia. E agora a gente tem a facilidade de ter a Bíblia no celular também. Ou seja, aonde tem um crente, provavelmente vai ter uma Bíblia. Ou uma Bíblia de papel, ou uma Bíblia no celular. A questão, meus irmãos, é, se você entende que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela deve ser absorvida no seu todo, e não em partes. Porque, meus irmãos, qual é o problema? O problema é que nós cremos em Deus, mas discutimos se o que é a palavra de Deus deve ser cumprida na sua totalidade, deve ser obedecida na sua totalidade, ou se nós temos o direito de escolhermos aquilo que nós vamos acreditar ou não vamos acreditar. Nós precisamos compreender se nós estamos de fato, de verdade, nos comprometendo, obrigado Márcio, com aquilo que a Bíblia diz, ou se nós estamos escolhendo aquilo que mais nos favorece. A fé cristã, ela faz parte de uma herança. A fé cristã não nasceu hoje. A fé cristã é uma herança. E nós lemos em Atos 2,42, por exemplo, o evangelista Lucas escrevendo ao amado Teófilo, dizendo o seguinte, olha, presta atenção, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso significa? Isso significa o seguinte, Daniel, olha que interessante. Significa que eles receberam algo. Eles não inventaram algo, mas eles receberam algo. Então, eles, quando lá diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estão dizendo ali que eles receberam algo e se comprometeram a permanecer fiéis àquilo que eles receberam. Preste atenção, a fé cristã que você professa é fruto de uma herança que você recebeu. Quando nós não compreendemos isso, quando nós abrimos mão dessa herança, quando nós deixamos essa herança, quebramos essa herança e a esquecemos no escuro da história, nós perdemos a perspectiva de futuro, porque nós vamos ter que inventar um futuro. Essa é a grande diferença, irmãos. Quem não sabe, quem não entende que a sua fé é fruto de um legado deixado a nós, legado esse que nós precisamos tomar com responsabilidade para levarmos à frente, nós estamos quebrando e perdendo a nossa perspectiva de futuro no que diz respeito à fé. Jesus, quando se despediu dos discípulos, quando foi para junto do Pai, ele deixou uma ordem muito clara. Os evangelistas narraram isso, deixaram ali escrito que era para ir, que era para pregar, que era para batizar, que era para ensinar, que era para discipular. Qual é a base? A base é aquilo que Jesus ensinou. Ou seja, aquilo que vocês receberam é o que vocês vão compartilhar. O ide por todo mundo está relacionado com algo que você recebeu. Quando nós abrimos a palavra de Deus, meus irmãos, nós estamos dizendo que nós acreditamos que nossa base de fé é uma herança dada pelo Senhor, que passa pelos profetas, que passa pelos escritos, que passa pelos apóstolos, e agora nós recebemos por meio da tradição reformada que trouxe e restaurou o ensino do Evangelho. E agora quando abrimos a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos a herança que nos foi legada, a herança que nos foi deixada para nos comprometermos em viver o todo da palavra e não uma parte dela. E na conversa com o meu sogro ontem, estávamos falando sobre o quão o Evangelho ficou legado à vontade, aos desejos de quem recebe. É como que se eu chegasse na igreja e a igreja fosse para mim como um restaurante à la carte. E a igreja hoje é como se fosse esse lugar onde cada um chega com as suas expectativas e as suas expectativas precisam ser qual a palavra? Atendidas, isso mesmo. Então eu chego com uma expectativa, e a minha expectativa é participar de um culto que produza muita endorfina. Eu gostei também dessa palavra, endorfina, é bacana.
Ou seja, é um hormônio de felicidade, é um dos 4 hormônios da alegria. Então eu tenho que sair dando pulo de alegria quando eu saio da igreja. E eu já falei para vocês que muitas vezes o que vai nos tratar é um remédio amargo, da confrontação do evangelho com os nossos desejos. E nós vamos perceber que muitos dos nossos desejos não tem nada a ver com Deus. Que existem feridas que são abertas porque o próprio Deus abriu para nos curar. Porque essas feridas vai arrancar de nós. Arrancar de nós. Herança maldita do pecado vai tirar de nós. Hábitos que estão nos levando à derrota, hábitos que estão nos levando para longe de Deus. E Deus tem que nos parar, e Deus tem que fazer uma ferida e abrir uma ferida para arrancar da gente aquilo que está nos afastando dele, para que nós não venhamos nos perder pelo caminho. Agora, se você olha para as Escrituras e diga, isso aqui, Deus vai me abençoar, aleluia, isso aqui eu fico. Agora você precisa confessar os seus pecados. Não, tem uns pecados que eu gosto. Eu vou confessar só os que eu não gosto. Pode ser? Claro que não. Porque a palavra de Deus precisa ser vivida. A palavra de Deus precisa ser experimentada. A palavra de Deus, você precisa ter um comprometimento com todo e não com parte. Porque quando a palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito, não está dizendo que nós somos 3 partes. Só estamos dizendo que nós temos 3 áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser transformadas, e aonde o Evangelho vai nos tocar e vai mudar a nossa vida e a nossa história de forma completa, plena. Meus irmãos, se nós entendemos isso, então nós precisamos olhar para as Escrituras. E o que é que nós encontramos nas Escrituras conforme nós lemos hoje? Nós lemos hoje algo tremendamente profundo, que não é numa leitura rasa que somos capazes de compreender. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, ele começa dizendo, no princípio, fazendo com que os seus leitores sejam colocados na lembrança da criação. Ele diz, no princípio, ou seja, lá no começo de tudo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele está falando para nós aqui, meus irmãos, de alguém que não foi criado. Alguém que não é oriundo da criação, mas alguém que existe antes da criação. Quando nós olhamos para a língua em que foi escrito o Novo Testamento, o verbo pode ser traduzido por palavra ou pode ser traduzido por verbo, logos, verbo ou palavra. Qual é a ideia? Por que João escolhe usar logos, que é a expressão, quando diz verbo, no grego se lê logos? Por que João escolhe usar de uma complexidade como essa para falar àqueles irmãos? O Evangelho de João foi um dos últimos escritos do Novo Testamento a ser escrito, a ser produzido. Estávamos nessa semana, na quinta-feira, estudando os evangelhos. Então, estudamos a diferença entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, em relação ao evangelho de João. Então, nós temos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque eles são parecidos, são semelhantes, sinóticos semelhantes, e o evangelho de João. E por que é que o evangelho de João destoa ou é tão diferente dos outros 3 evangelhos? Porque cada um dos evangelhos cumpre um propósito. Cada um deles está sendo escrito para apresentar Jesus a um grupo muito específico. Por exemplo, Mateus vai escrever aos cristãos que vieram do judaísmo. Marcos vai escrever aos romanos. Lucas vai escrever aos gregos. E João vai escrever a quem? João está escrevendo a uma igreja que está vivenciando a cultura de sua época, onde o helenismo, ou seja, a cultura grega, está muito presente na vida das pessoas.
Portanto, João escolheu chamar Jesus logo no começo de Logos, porque aqueles que iriam ler o que João estava para escrever, apresentar a eles que era Jesus, compreendia muito bem o que significava Logos. E Logos, na perspectiva grega, pode ser compreendido como a razão, o princípio de ordem lógica universal que estrutura o cosmo e o pensamento da humanidade. Logos pode ser compreendido como a luz da sabedoria, do conhecimento, da filosofia, do entendimento humano. Logos pode ser compreendido como a ação transformadora que faz com que as coisas passem a existir. Então, aqueles que estão recebendo o Evangelho de João conseguem compreender o que eu e você temos um pouco de dificuldade hoje. Aqueles que estão lendo o Evangelho pela primeira vez, os destinatários do Evangelho de João, que estão acessando pela primeira vez, tinham pleno entendimento do que João estava falando. No entanto, João usa Logos para dizer a eles algo muito importante, porque na perspectiva de João, Logos é o verbo divino, a manifestação de Deus no mundo, identificando esse Logos como o Cristo, o enviado de Deus, o agente da criação e da salvação. Estava vendo um vídeo essa semana, eu achei muito interessante. Todas as vezes que você fala Jesus, você fala salvação. Jesus é a adaptação do hebraico para o grego. No Antigo Testamento, Josué. Yeshua. Quando eles fizeram a adaptação do nome do hebraico para o grego, se tornou Jesus. Isso. Certo aí, Carlinhos? Depois você vai me corrigindo aí no grego, aí, tá? O que significa? O Senhor salva. O Senhor é a nossa salvação. Todas as vezes que você pronuncia Jesus, diga Jesus. Você está dizendo, o Senhor é a minha salvação. Diga Jesus. Quando você tropeçar numa pedra e doer muito o seu dedo, você diga Jesus. Eu sei que você pode ter vontade de dizer outras coisas, mas diga Jesus. E quando você disser Jesus, o que é que você está dizendo? Deus me salva. Deus é a minha salvação. Jesus. O seu Salvador. João está chamando a atenção desses leitores para que eles possam compreender que quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus estava no princípio, lá quando tudo estava sendo criado, tudo foi criado por intermédio dele, por meio dele, e sem ele nada do que se fez podia ser feito. Jesus estava lá, porque tudo o que aconteceu lá no princípio da criação, quando todas as coisas vieram a existir, só existiu por conta do Logos de Deus, ou seja, por causa de Jesus Cristo, aquele que é o Salvador. Meus irmãos, a verdade de Deus ao mundo dos homens continua sendo Jesus. Eu sei que eu e você estamos muitas vezes procurando uma resposta por conta das dores e dos problemas que nós estamos vivenciando. Imagine só, você está com um problema financeiro. Eu sei que não é o problema de ninguém hoje no Brasil, mas imagine se fosse a questão financeira. Você iria pensar assim, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou à igreja e vou orar e vou pedir para Deus, Senhor, me dá dinheiro. Abre uma porta de emprego, me dá um novo contrato, eu preciso de dinheiro, porque meu problema é financeiro. Alguém está enfermo e recebe um convite para participar de um culto, aquele culto animado de cura, de libertação. Então eu vou para lá. Por que eu vou para lá? Porque eu tenho uma doença. Então se eu tenho uma doença, eu vou buscar o Senhor e vou pedir para o Senhor me cura. Gente, se eu tenho um problema na minha família e relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados, eu vou para participar de um culto e vou pedir, Senhor, me ajude a perdoar a algumas pessoas. Restaura a minha casa, restaura a minha família. E é legítimo isso. Amém? Estão comigo? É legítimo isso. Mas o que você precisa continua sendo Jesus. Porque Jesus não vai apenas trazer uma resposta. E aí eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Jesus não vai trazer a você uma resposta. Jesus é a resposta. Jesus não quer ser para você apenas aquele que resolve uma área da sua vida que você entende que está com problema.
Jesus é a resposta para a sua vida que transforma a sua história. Faz sentido para você o que eu estou te dizendo, meu irmão? Sim ou não? Quando João escreve, e desta maneira ele está dizendo, vocês acreditam numa força criadora. Eu estou apresentando a vocês o próprio Criador. Vocês estão em busca de uma sabedoria. Eu estou dizendo a vocês e estou apresentando a vocês toda sabedoria. Eu quero que você agora olhe comigo o versículo 4, onde vai dizer, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Qual era a ideia grega de sabedoria e ignorância? Luz e escuridão. Lembra do mito da caverna? Alguns me olhando dizendo, eu nem sabia que tinha, quanto mais lembrar. O mito da caverna foi uma maneira que um dos pais da filosofia chamado Platão desenvolveu para explicar que o ser humano sem a filosofia, ou seja, sem a sabedoria, sem a iluminação da sabedoria, ele está dentro de uma caverna escura e tudo aquilo que ele é capaz de conhecer, ele não é capaz de conhecer plenamente, ele só conhece em parte. E que o mundo que a gente vive, esse mundo visível, esse mundo perceptível, na verdade é só uma sombra daquilo que é de fato e de verdade. É uma representação das coisas como elas são de verdade, mas não é a verdade das coisas. Sem gastar muito tempo com o mito da caverna, ele diz que alguém que estava preso conseguiu fugir da caverna. E ele vai e descobre o mundo, então ele não enxerga uma luz entrando na caverna, ele vê o sol. Ele não enxerga aquilo que ele pensa que é uma flor, ele vê a flor. E ele então, tomado de alegria, porque ele está vivenciando, percebendo tudo aquilo, ele volta para contar para os seus amigos, mas os seus amigos arrumam um jeito de calar ele, de prender ele, de fazer ele ficar dentro da caverna novamente. Porque eles não tinham a percepção e não conheceram aquilo que ele conheceu. Então, aquilo tudo que ele estava dizendo não passava de mentira, ele estava inventando aquilo. Porque nunca ninguém viu, só ele viu. E aí, com isso, Platão está dizendo que aquele que é iluminado pela sabedoria é aquele que é capaz de sair da caverna para enxergar o mundo como o mundo realmente é. João olha para cá, para esse texto, olha para essa realidade e vai dizer, Jesus te tira dessa caverna. Jesus te tira da escravidão do pecado. Jesus te tira da ignorância. Jesus é capaz de libertar você de todas as suas amarras. Jesus é a luz que te liberta e faz com que os seus olhos sejam verdadeiramente limpos e te torna capaz de enxergar a vida como ela realmente é. Jesus é o Filho de Deus. De um Deus que te amou tanto, conforme João 3,16, que foi capaz de entregá-lo para salvar você. Jesus não quer melhorar a sua vida, Jesus quer te dar uma nova vida. Amém. Com isso, meus irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo para você, você crê em Jesus? Sim. Qual Jesus? O Jesus das Escrituras, o Jesus apresentado a nós por meio das Escrituras, ou o Jesus da sua conveniência? Existe o Jesus das Escrituras e o Jesus da nossa conveniência. Qual é o Jesus da nossa conveniência? Ah, Ele é Salvador, aleluia, Ele é meu Salvador. Mas Ele é o teu Senhor? Não sei. Não há Jesus Salvador se não houver Jesus Senhor.
Porque a salvação é consequência de um coração que se dobrou aos pés de Jesus para reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E é por isso, meus irmãos, que quando nós vamos fazer a nossa pública profissão de fé, uma das primeiras perguntas a serem feitas é se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é como seu Salvador e Senhor. Porque, preste atenção, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Não há Salvador se não houver Senhor. Jesus só será o teu Salvador quando de fato e de verdade Ele for o seu Senhor. Há muitas coisas que temos ouvido sobre Deus, há muitas coisas que temos ouvido sobre Jesus, há muitas coisas que temos ouvido sobre a Bíblia. A pergunta é, o que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Jesus? O que a Bíblia fala sobre a igreja? O que a Bíblia fala sobre você? O que a Bíblia fala sobre a Bíblia? E aproveitando a dica da nossa irmã Kelisiane, na Confissão de Westminster, fiquei sabendo que ela andou estudando alguma coisa por esses dias, alguém me contou. Lá tem uma boa orientação sobre tudo isso que eu estou falando. Mas mesmo a Confissão de Fé de Westminster, que tem um compromisso com as Escrituras, mesmo ela não é as Escrituras. Porque você precisa ler a Bíblia não apenas sobre aquilo que dizem sobre a Bíblia. O que muda a sua vida, a sua história, é o encontro com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada. Você precisa fazer, como diz o Salmo 1, você precisa aprender a meditar na Palavra de Deus. Eu termino dizendo o que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só existe uma maneira de você servir, conhecer e adorar a Deus: por meio das Escrituras. Você precisa ter um encontro com a Palavra de Deus para conhecer profundamente quem é o Verbo que João apresenta a nós nesses primeiros versículos. Que Deus abençoe você. Conheça Jesus. Sirva Jesus. Ame a Jesus. E isso tudo só é possível por meio do Evangelho que você recebeu, por meio da pregação, por meio desta palavra que nós chamamos de Bíblia.